Que olhos bugalhados é esse? Me zoiando? Jesus! Amados, você que está aqui nessas primeiras fileiras, dê uma olhadinha para o seu irmão que está aí atrás. Você que está na primeira fileira aí, dê uma olhadinha para o seu irmão lá atrás e fala assim para ele, ó, ou para ela: ei, vem um pouquinho mais para frente. Por que isso? Porque eu quero que complete todas as cadeiras aí. Ok? Vamos completar essas cadeiras. Não quero ver nenhuma cadeira vazia. Amém? Glória a Deus. Todo mundo tranquilo. Amados, eu inicio aqui a nossa, vamos se dizer assim, um diálogo, né? Uma conversa. Às vezes a gente fala ministração assim. Amados, vou fazer uma pergunta. Como eu tinha falado, às vezes a gente coloca ministração, pregação, ministrante e tal, e às vezes a gente acaba ficando muito engessado com isso. Por isso que eu falei inicialmente que essa noite, essa tarde, esse início de noite, eu quero ter um diálogo, uma conversa, assim como a gente costuma sempre dizer quando a gente vai orar ao nosso Papai do Céu, né? Não é algo tão formalizado, mas sim um diálogo, uma conversa, né? Porque quando nós temos intimidade com alguém, nós temos um diálogo, não é verdade? Não é algo formal. E eu queria perguntar para você logo de início: todo culto, querido, é uma oferta, mas nem toda oferta é um culto. O que você acha disso? Será que de fato todo culto é uma oferta, mas nem toda oferta é um culto? Você consegue entender? Quando nós aprendemos, amado, o significado que todo culto ele é uma oferta, logo eu e você nós temos uma visão e um desejo de sempre fazer o melhor, sempre nos doar e entregar o melhor. Aquele que é dono, aquele que é o principal do culto, aquele que é o cara que eu e você, nós estamos aqui por ele. Amém? Então assim, logo nós temos a certeza que Deus, querido, ele merece sempre o melhor. E diante disso a gente consegue entender que o tamanho da minha oferta, o tamanho da sua oferta, ela não quer dizer nada para Deus. Como assim, Fábio? Ela não quer dizer nada, querido. Não independe quando o pastor ele fazia aqui como a gente costuma dizer, o apelo, o chamamento para a oferta, para que a igreja pudesse vir aqui dar o seu melhor. O nosso pastor já vem de algum tempo colocando a importância da união da igreja, da comunhão da igreja, principalmente esse propósito a qual foi lançado sobre a igreja, sobre nós que somos a igreja, de construirmos a nossa casa de oração. Então, o pastor ele tem colocado tudo isso. E muitas vezes nós vemos aqui à frente, nós ofertamos, nós dizimamos, mas aí vem o Senhor e ele fala assim: ei, o tamanho da tua oferta, eu quero dizer para você que ela não mede o teu caráter. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes eu e você, nós queremos ofertar algo grandioso ao Senhor. Algo que não só para nós, para o nosso ego, para o nosso bem-estar, mas principalmente para aquele que está ao nosso lado, para os nossos irmãos, para que essas pessoas possam olhar e falar: eita, olha só como o irmão, ele é abençoado, ele vai lá, ele oferta, ele dá o seu melhor.
Aí você se recorda lá aquela senhorinha, quando o Senhor ele estava ali pregando, Jesus ele estava pregando, falando do amor de Deus para aquelas pessoas, e meio de que de lado ele observava, né, ali no templo as pessoas ofertando na casa do Senhor. E ele olhou com muita cautela, chamou aquele povo que estava ali com ele e falou: olha, visto aquela senhora, aquela viúva, que ela acabou de ofertar, ela acaba de ofertar a sua última moeda. Ela acaba de ofertar tudo aquilo que ela tem. E eu quero dizer para vocês que ela ofertou o seu melhor. Ou seja, a oferta dela foi muito maior do que cada um daquelas pessoas que ali estavam. Muitos daqueles fariseus, mestres da lei e tantos outros, eles iam com quilos e quilos de ouro, tantas ofertas, e levavam diante do altar do Senhor. Só que, como nós falamos inicialmente, o tamanho da nossa oferta, ela não mede, querido, o nosso caráter. Assim como nós estamos aqui, querido, existem pessoas que estão em uma reunião e quando chega, né, nesse momento de oferta, como o pastor também colocou aqui, eu olhei lá atrás e falei: Jesus, eu vou mudar todo o meu repertório. Mas é o Senhor que faz isso, não é nós, é o Espírito Santo. Às vezes você não tem, querido, você não tem condições hoje de trazer uma oferta. A oferta que eu falo, eu estou falando literalmente em questão financeira mesmo, dinheiro, capital. Você não tem condições. E o pastor ele colocou ali: não, mas você que não tem, né, pela fé, levante as mãos e vamos orar junto, para que no próximo culto você tenha condições de ter no seu bolso. Às vezes nós nos prendemos também tanto nisso, que nós não temos condições financeiras de ofertar na casa do Senhor. Às vezes nós não temos condições financeiras de ofertar no reino de Deus. E nós acabamos nos engessando diante da nossa caminhada com o Senhor. Sem saber que a oferta, como foi falado, ela não mede o nosso caráter. E eu digo mais, porque muitas vezes nós ofertamos algo tão grandioso ao Senhor, aos olhos dos homens. Mas só que como um versículo que nós vamos ler a partir de agora, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4. Hoje nós não temos nenhum nome ali atrás da nossa ministração, como de costume. Não temos versículo ali atrás, como de costume. Eu não sei o porquê, querido, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe tinha pessoas aqui precisando voltar a folhear a Bíblia. Quem sabe tinha pessoas aqui precisando, né, voltar mais a sua atenção para aquilo que o Senhor ele tem preparado para você. Porque o Senhor, ele toda reunião, todo momento como esse, o Senhor ele reserva algo grandioso a nos entregar. Você crê nisso? Porque eu acredito fielmente, você não está aqui por acaso. Se você está aqui é porque você quer algo e você tem esperança em algo. Amém? Glória a Deus. Eu procurei e falei: Deus, que tema que eu poderia dar para essa mensagem? Eu ali, louvando ali em cima. E muita gente aqui desde o início falando sobre oferta. Eu falei: cara, que coisa, Deus é muito louco esse nosso Deus. Ele converge as coisas de um jeito.
que desde o princípio, desde a abertura do culto até agora, todas as palavras estão convergindo para um mesmo lugar. Então ali o Senhor ele colocou no meu coração o seguinte tema: o tamanho da minha oferta a Deus não define o meu caráter perante Ele. Amém? Se você quiser anotar, o tamanho da minha oferta a Deus não define o meu caráter perante Ele. Aleluia! Gênesis 4, versos 4 e 5. E é válido enfatizar aqui também que esse tema e essa mensagem a qual o Senhor lhe colocou no meu coração é diante o nosso propósito da igreja, propósito de leitura, a qual o Senhor colocou no coração dos nossos pastores e Ele trouxe perante a igreja. E nós estamos nesse propósito de leitura e o Senhor Ele tem falado muito. Eu creio que não somente a mim, mas a cada um aqui. E todos os dias, principalmente os líderes, nós nos colocamos em um propósito, vamos se dizer, em um desafio, né? Como a gente costuma dizer. Todos os dias, um líder, diante aquele capítulo ao qual vai ser lido, ele lê aquele capítulo, vê aquilo que te chamou a atenção e compartilha no grupo da liderança. E isso tem sido uma bênção para nós, para a gente poder entender e compreender mais desse amor extraordinário de Deus. Muitas vezes a gente não consegue, a gente lê algo, a gente não consegue compreender no tamanho da sua imensidão, mas vem um irmão e traz aquela palavra abençoada e você fala, cara, olha que algo tremendo. Eu não tinha olhado por esse lado. E o Senhor, Ele vem nos abençoando dessa forma. Então, Gênesis 4, versos 4 e 5, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Vamos falar assim nós juntos: Abel e sua oferta. Aleluia. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Aleluia. Você já tinha parado para analisar? E eu li e reli esse verso aqui. Eu falei, Senhor, tem algo diferente aqui. E eu quero que o Senhor me revele. Eu preciso entender isso aqui. E eu sempre lia, e eu identifiquei esse que a gente costuma dizer, né, no português, na ciência português, existe um conectivo aqui. Né? Existe um conectivo, existe algo que junta, que conecta, porque sem ele não tem como subsistir o outro. Aí ele fala bem assim, no verso 4, o Senhor aceitou na parte B, o Senhor aceitou com agrado Abel e, olha o conectivo, olha aquilo que está juntando, e sua oferta. Então o Senhor, Ele não só aceitou a oferta de Abel, mas Ele aceitou o próprio Abel. Deus, Ele não aceitou somente Abel, mas Ele aceitou a sua oferta. E mais abaixo a gente consegue ver que o Senhor, Ele rejeitou, mas o Senhor não aceitou Caim e sua oferta. Ele não aceitou somente Caim, mas ele não aceita também a sua oferta.
Aí volta a nossa conversa do princípio. Muitas vezes nós temos ofertado a Deus. Nós estamos aqui no culto, estamos nas células, estamos ofertando, estamos dizimando. Você pode ter já parado ali, pensado, falou, não, Fábio, mas eu não ofertava, mas eu já comecei a ofertar. Eu não dizimava, mas eu já comecei a dizimar. Eu não ia à célula, mas eu já comecei a ir à célula. Eu já estou mais presente nos cultos. Tudo isso é oferta ao Senhor. Mas que tipo de oferta é essa que nós estamos oferecendo ao Senhor? Será que essa oferta ela está sendo de fato agradável ao Senhor? Agradável aos olhos do Senhor? Será que o Senhor está recebendo as nossas ofertas? É algo a nos questionar, não é verdade? Aí você pode se perguntar, mas como que eu posso saber, né? Como que eu posso saber se o Senhor ele está aceitando ou não as minhas ofertas? Será que é isso que você está pensando? Eu não quero descobrir pensamento de ninguém. Está amarrado isso aí. Querido, abra sua Bíblia aí em 1 João 3,12. Deixa ela aí abrida. E quando eu lia também esse verso, eu pensava, falei, cara, mas... E eu falava para Deus, eu falei, Senhor, mas o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, por qual motivo? O que aconteceu? A sua própria palavra fala que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor nos ama, né? Da mesma forma, o Senhor nos olha, como a gente costuma falar, de forma horizontal. O Senhor olha a gente no mesmo patamar. O Senhor não faz essa acepção de pessoas, independente vamos se dizer aqui para nós que estamos hoje na presença do Senhor, nessa caminhada, nós que estamos aqui dentro, como nós comentamos isso aqui na escola de líderes no dia de hoje. Nós que estamos aqui e aquela pessoa que está lá fora, querido, no mundo, o Senhor ele olha da mesma forma, ele ama da mesma forma, é o mesmo amor. A única diferença, querido, é o que tem no nosso coração. Então eu perguntava para o Senhor, por que o Senhor não aceitou? Aí o Senhor ele me leva nesse verso aqui de 1 João 3,12, para que a gente possa comparar, um verso comparativo, um versículo comparativo. Ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras, olha só o detalhe da pergunta lá atrás. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E ele fala, o porquê o matou? Porque as suas obras eram más. Esse versículo, o primeiro versículo que nós lemos em Gênesis 4, verso 12, no 11, ele fala, depois daquele tempo, ele inicia assim um versículo. Ou seja, depois de algum tempo, depois que os dois irmãos já tinham crescido, já tinham criado um caráter, já tinham demonstrado, vamos colocar assim, né, exposto essa externa
de forma externa o seu caráter, através do quê? Das suas ações. Então a gente vê aqui, porque as suas obras eram más. Que obras seriam essas? As suas atitudes, as suas ações, o que ele fazia perante Deus, perante o seu irmão, perante os seus pais, perante a sua família, perante a sociedade. Não foi simplesmente aquele momento daquela oferta. Existiu todo um histórico por trás, para que aquela oferta, naquele momento, não fosse aceita por Deus. Você consegue entender? Estamos juntos aí, misturado? Então, muitas vezes nós colocamos algo diante de Deus e nós não somos aceitos. As nossas ofertas não são aceitas a Deus. Por Deus, melhor dizendo. E a gente começa a questionar, começa a colocar Deus contra a parede. Falar, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eu oferto, eu dizimo na tua casa, eu falo do teu nome, eu estou nos cultos, eu estou nas células. E por que o Senhor não está aceitando a minha oferta? Tudo isso, querido, vem nos levar a uma reflexão. Tem perguntas a qual você vai estar se fazendo e eu estou me fazendo aqui, eu estou falando e estou me fazendo questionamentos aqui, eu estou levantando interrogações que eu não vou poder te responder aqui. Algumas perguntas sim, mas outras não. E essas, queridos, somente você e Deus vai poder responder. Quando você sair daqui, quando nós sairmos daqui, você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, a minha vida está assim, a minha vida está assada, e eu quero saber o porquê. Será que foi por aquilo que eu fiz? Será que foi por aquilo que eu deixei de fazer, Senhor? Ô Senhor, se tem algo que eu não consigo lembrar, traga a lembrança, traga a luz. Então ele fala que as obras dele eram más. Por isso não foi aceito. E tem outros versos, outros versículos. Mas eu não achei interessante em colocar aqui, senão iria ficar muito longo. Você abre em Lucas, abra sua Bíblia aí em Lucas 6, 44. Amém? Lucas 6, verso 44 diz assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Amém? Então toda árvore, querido, ela é reconhecida por seus frutos. Caim, como nós lemos em 1 João, ele fala que as suas obras eram más. E aqui a gente lê em Lucas 6,44 que diz: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Caim, Deus ele estava falando o quê? Naquele momento que ele rejeitou, vamos colocar assim. Não é que ele falou. Eu, nas minhas viagens bíblicas, eu costumo dizer assim, estava ali lendo e eu viajando na palavra. Eu imagino Deus falando para ele, falei: ei, Caim, todas as tuas obras, todas as tuas ações, as tuas atitudes, eu consegui identificar que tipo de árvore você é. Porque a partir de agora eu verifiquei e consegui identificar
o teu fruto, e eu sei que tipo de árvore você é. Você é uma árvore daninha. Você é uma árvore que não serve. Amém ou misericórdia? Que tipo de árvore nós estamos sendo? Será uma árvore frutífera? Uma árvore que as pessoas têm desejo? Quantos aqui já, com certeza praticamente todos, já viu meninos aí, ou até você mesmo, né? Pegando pedra, pegando um pedacinho de pau e ali num pé de manga. Lá em casa é o que mais acontece no tempo de jambo. As meninas jogando pedra, pau ali para derrubar as frutinhas, o jambo, para poder comer. Mas até nisso o Senhor ele nos ensina. Uma certa vez eu ali olhando para aquela garotada ali, derrubando aqueles frutos, e eu fiquei muito bravo ali, fui lá, briguei com eles, vocês estão fazendo sujeira aqui e tal, e todo mundo correu, foi embora. E depois eu fiquei pensando comigo, e o Senhor ele falou para mim, falou, olha, você já se perguntou por que eles atiram pedra nesse jambeiro? O porquê eles têm interesse de atirar pedra nesse jambeiro? Querido, às vezes a gente questiona, a gente chora, a gente reclama por causa das pedras que atiram em nós. A gente reclama e a gente chora para os nossos líderes, para os nossos pastores. Ah, o fulano acho que não gosta de mim, que estava falando mal de mim, falando que eu sou puxa-saco do pastor, sou puxa-saco do líder porque eu só quero estar na igreja, só quero estar junto dos meus pastores. Querido, você é uma árvore, você é uma fruteira boa, agradável, que as pessoas querem estar perto de você, que as pessoas querem pegar do seu fruto e falar assim, eu preciso comer desse fruto, eu preciso me alimentar desse fruto. Você consegue entender? Então todos nós, querido, nós somos uma árvore. Agora, que tipo de fruto nós estamos dando? E interessante também, quando eu vi esse versículo, eu lembrei uma certa vez eu fui na casa de um amigo meu e ele já tinha me falado uns anos atrás que ele tinha plantado, tinha ganhado uma muda muito pequena de uma mangueira. Então eu cheguei lá na casa dele, estava bem frondosa, bonita, linda. E ele falou para mim, todo alegre, chegou, vem cá, meu irmão, tal, quero te mostrar aqui a minha mangueira, olha o tamanho que ela tá prestes a dar fruta e tal. Olha só. Aí eu cheguei perto lá, olhei, muito bonita mesmo. Falei, que mangueira é essa, cara? Que manga é essa? Ah, é manga rosa. Manga rosa, que legal. Fui, peguei, quebrei um pedacinho do galho assim, cheirei. Falei, cara, isso aqui não é manga rosa, não. Eu conheço, já tive manga rosa em casa. Não é manga rosa. O cara que me deu, meu amigo que me deu lá, ele garantiu que é manga rosa. Eu fiquei, falei, não é manga rosa. Ele é manga rosa. Não é manga rosa, é manga rosa. Eu falei, tá bom, então vamos deixar dar o fruto aí pra gente descobrir o que que é. Que eu conheço. Tô falando pra ti que não é. Daí, e o Senhor lhe trouxe tudo isso. Daí a gente já começa a aprender, querido. Se fosse uma outra planta e a gente esperasse, como aqui fala, ó, nem uvas de ervas daninhas. Não tem como você tirar uvas de ervas daninhas, não tem lógica. Mas tem como você tirar manga de mangueira, não é lógica? Mas você tem como tirar uma manga rosa de um pé que não é? Mas ela era um pé de
manga. Você vai entender. Nós somos cristãos, amém? Nós estamos com a Biblinha debaixo do braço, amém? Nós estamos aqui ouvindo essa palavra abençoada, amém? Glória a Deus. E as pessoas olham a gente vindo para cá, saindo daqui, falam assim, olha lá, o homem de Deus, a mulher de Deus. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Mas está faltando algo. O que está faltando? Para poder de fato definir se nós somos cristãos de verdade ou não. Os frutos, né? A mangueira era mangueira. Só precisava do fruto para definir se ela era rosa ou não. Nós estamos aqui, querido. Quantas vezes eu me pergunto, Senhor, será que as minhas atitudes estão te agradando? Será que as minhas ações estão te agradando? Será o que sai da minha boca está te agradando? O que eu estou colocando no meu coração está te agradando? O meu papel enquanto pai dentro do meu lar está te agradando? O meu papel enquanto esposo está te agradando? O meu papel enquanto servidor público lá no meu trabalho está te agradando? Eu enquanto exemplo, enquanto referencial está te agradando? Eu ao meio da sociedade, será que está te agradando? O que as pessoas estão falando de ti, não de mim? Porque nós temos que pensar dessa forma, querido. Nós somos um representante do céu, querido, aqui na terra. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. O Senhor, Ele falou lá no início. Lembra disso? Quando o Senhor, Ele fala assim, irei fazer o homem a minha imagem e semelhança. Olha só que tremendo. Eu e você, querido, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando o Senhor Ele olha para mim e para você, e Ele espera com que aquele fruto ele saia, querido, é algo que realmente vai ser agradável aos seus olhos. É algo realmente que vai ser atrativo a Ele, que Ele possa olhar e falar assim, realmente, esse fruto é um fruto de Deus. Amém? Gênesis 8, 21, abre aí, por favor. Amém? Gênesis 8, 21. Diz assim, ó. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Ele não falou para ninguém ao seu lado. Ele não falou assim, ô seu anjo, parceiro. Não, ele não falou para ninguém. Ele falou para si mesmo. Ele sentiu esse aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Amém? Isso aqui é quando o nosso colega lá, Noé, né? Ele desce do seu barquinho, bem pequenininho o seu barquinho, ele desce, pega lá alguns animais e faz um sacrifício, e a palavra fala que esse cheiro, ele sobe o quê? Um cheiro agradável, um aroma, olha só, o Senhor, ele diz aqui essa noite para nós que Ele gosta de coisas gostosas, né? De fragrância, de cheiro, aroma, né? E esse cheiro, esse aroma, como que ele pode sair de nós? Inalar de nós? Como que eu e você? É sobre tudo isso que nós estamos falando desde o início. É aquilo que sai da nossa boca. São as profecias que nós estamos lançando sobre as vidas dos nossos filhos. As profecias que nós estamos lançando sobre a nossa cidade.
sobre a vida dos nossos representantes, dos nossos políticos. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Ah, mas eu não gosto daquele prefeito mesmo. Você não sabe o que ele fez comigo. Amado, o Senhor lhe fala que nós temos que orar. A palavra fala que toda a autoridade constituída aqui na terra foi por Ele. Por mais que o abençoado seja o abençoado, mas nós temos que acreditar que as coisas podem mudar. E quando eu lia também esse versículo, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Eu lembrei também lá desse meu colega com esse pé de manga, e eu senti o cheiro e eu consegui detectar que não era a fruta a qual ele falava, a manga rosa com a qual tanto ele estava esperando sair daquele pé. Eu senti o cheiro, e é um cheiro muito agradável, por sinal. Mas eu falei, meu amigo, isso aqui não é manga rosa. E ele persistiu, eu falei, não, vamos aguardar, saiu o fruto. E deu o fruto, não era manga rosa, era manga espada. Mas muito gostoso. Você consegue entender? Então o Senhor, querido, pelo aroma, Ele vai conseguir detectar que tipo de oferta é essa nossa, que nós estamos entregando a Ele. Assim como lá, nós lemos, Caim colocou ali, só em primeiro lugar que nem subiu o cheiro, porque ele entregou verdura. Não é verdade? Eu pesquisando também, alguns estudiosos falam que o primeiro erro a qual ele cometeu foi esse. Porque se a gente for olhar biblicamente, as ofertas para o Senhor, os sacrifícios para o Senhor, eram sacrifícios de vida, de animais, de cordeiros, assim como Abel fez. E já Caim, com todo o seu histórico, né, truculento, desobediente, como aqui nós bem vimos, em 1 João, que as suas obras eram más, ele falou, cara, eu não vou matar nada não vou pegar nada não. Eu vou pegar essa verdurinha aqui que eu cuido, porque ele era agricultor. Não, pega aqui, Senhor. Se o Senhor aceitar, bem. Se não aceitar, então já que é assim, eu não aceito. Nem a tua oferta, nem você. E você vai se entender com as tuas consequências. Muitas vezes a gente quer fazer assim, a gente quer buscar estratégia de querer sair ou de querer ludibriar, vamos se dizer, a Deus para que a gente possa conquistar e conseguir algo. Nós podemos até conseguir, querido, de uma forma, vamos se dizer, errônea. Só que você pode ter certeza que o preço ele vai ser cobrado lá na frente. Eu não sei como, mas vai. Existe consequência para tudo. Toda decisão tomada, existe uma consequência na nossa vida. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas existe uma consequência. Eu falo isso todos os dias para as minhas filhas. Thalia, minha namorada, que não deixa mentir. Todos os dias eu falo isso. Vocês riem, né? Todos os dias eu falo porque existe consequência. Tem consequências que até hoje. Mas Deus é tremendo. Deus é o cara. Não é Roberto Carlos. É Deus. Esse é o cara. Esse cara é o meu Deus. Amém? Mas aí você fica também, e eu me questionei muito quando eu fazia começava a escrever, e eu falava, Senhor, mas como que eu posso então, o que eu posso fazer para Ti
para que você possa então aceitar as minhas ofertas e realmente eu poder conquistar, vamos se dizer assim, algo diante do teu reino, para que aquilo que o Senhor me confiou, aquilo que o Senhor me entregou, para que eu possa cuidar com zelo e ver as coisas acontecer na minha vida, porque o Senhor, Ele nos entrega, querido. Em primeiro lugar, a partir do momento que você, enquanto eu, tomamos essa decisão de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de permitirmos com que o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo, Ele seja o direcionador da nossa vida, a partir desse momento o Senhor, Ele nos delegou algo, Ele já nos entregou algo grandioso, querido, que é da gente falar do amor dEle, é da gente falar de tudo isso que a gente tem aprendido diariamente do Senhor e de tudo que o Senhor Ele pode fazer pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que estão aí fora. Quantas pessoas aí fora, elas estão sedentas de Deus, precisando de Deus. E às vezes nós ficamos inertes, ficamos parados, engessados. Por causa das nossas ofertas. Por causa daquilo que muitas vezes a gente nem sabe como proceder. Mas o Senhor, Ele fala aqui em Gênesis 4, novamente, no verso 7, lá onde nós iniciamos. Ele diz assim, em Gênesis 4, 7, se você, isso ele falando com o próprio Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Deus perguntou a ele. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eita, que algo tremendo, né? Ele pergunta, se você fizer o bem, não será aceito? Aí a gente volta de novo lá. Todas as obras dele foram maus e tal. A oferta dele não foi aceita. A minha oferta não foi aceita diante de Deus. Por que as coisas não estão funcionando? Por que as coisas não estão andando? Por que meus filhos são tão desobedientes? Por que a minha esposa é desse jeito? Por que meu esposo é desse jeito? Por que o meu casamento não vai para frente? Por que eu só penso em separar? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus perguntando. O que você tem feito? Qual tem sido as suas atitudes, as suas ações? Isso é o Senhor Ele perguntando para mim e para você essa noite. A gente sempre fala, quem está aqui em cima, querido, não é isento não. Pelo contrário, a gente é mais cobrado do que quem está aí. Então o Senhor, Ele... Aqui ninguém está querendo colocar ninguém contra a parede. Aqui Deus, Ele só simplesmente Ele está trazendo uma reflexão para mim e para você essa noite. Para que a gente possa sair daqui hoje, sabe, pensativo, e chegar em casa, querido, no primeiro momento, na primeira hora, e se colocar na presença de Deus mesmo, diante do nosso altar secreto, e começar a falar com Ele. Coloque, exponha toda a tua vida para Ele, querido. Rapaz, olha, eu quero falar para você e para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu acho, não é nem ridículo a palavra, mas eu acho tão pequeno, principalmente quando vem de um cristão, quando a pessoa está passando por um problema na sua vida, seja ele qual for, e essa pessoa vai expor a sua vida nas redes sociais. Isso é tão pequeno e tão baixo. Isso é muito pequeno
para um Deus enorme que você tem, amado. Você está conseguindo entender isso? Você consegue pelo menos olhar aqui para mim enquanto eu estou falando? Então, diante dos seus problemas, não corre para a rede social, não. Não corre para aquele amigo ímpio, não. Aquele amiguinho que era da balada, não. Aquela amiguinha, não. Aquela coleguinha de escola. Corre para os pés do Senhor, querido. Nós temos que correr para os pés do Senhor. Porque é só Ele que pode nos dar a resposta certa. É só Ele. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que ele estava falando com isso? Rapaz, tu tem que fazer o que é certo, porque assim eu vou aceitar. Eu vou aceitar a tua oferta e eu vou aceitar as tuas orações. O que ele estava falando? O que Deus, na realidade, ali para nós hoje, trazendo para o dia de hoje? Olha, se você continuar com teus pensamentos dessa forma, se você continuar trilhando esse mesmo caminho, fazendo as coisas erradas, achando que culto e célula é tudo, e continuando andando dessa mesma forma, eu não vou aceitar. Não vou ouvir as tuas orações, você vai continuar da mesma forma. E mais uma coisa ele fala, mas se não o fizer, se você não fizer o que é certo, saiba de uma coisa, camarada. Eu quero dizer que o pecado jaz à porta. Mas, porém, contudo, todavia, você deve dominá-lo. Ele fala que ele deseja conquistar o nosso coração, mas nós devemos dominá-lo. Por que ele fala assim? Que o pecado, ele quer conquistar nós, ele quer entrar no nosso coração. Mas ele fala assim, não, mas você deve dominá-lo. Ele está dizendo, ei, a escolha é tua. Eu não vou me intrometer. Eu estou aqui na minha, tranquilo. Se tu quiseres que eu faça algo, que eu faça parte da tua vida, literalmente, que eu seja o direcionador, que eu fale para você e que você obedeça, eu estou aqui disposto. Mas você deve dominá-lo. E ele está falando isso, mas você é o quê? Porque eu e você, querido, nós temos poder para isso, nós temos força para isso. Não que tenhamos força sozinhos, com a força do nosso braço, não é isso. Mas ele está falando que nós, juntamente com Deus, juntamente com Cristo, nós temos força o suficiente para ultrapassar qualquer tipo de problema e barreira, o que aparecer na nossa frente, derrubar qualquer tipo de Golias aí que aparecer. Só que a gente tem que entender isso, que nós não podemos lutar sozinhos. Amém? Então, voltando à questão da oferta, querido. Então, não é a quantidade, querido, que define a quantidade de oferta ou daquilo que você oferece diante do Senhor. Não é a quantidade isso. A gente está falando de uma forma literal e subjetiva ao mesmo tempo. Não é a quantidade, tanto do que você oferta financeiramente e daquilo que você oferta aqui, vindo aos cultos, vindo às células, como eu falei no início. Não é isso que vai definir o nosso caráter perante Deus. A nossa oferta, querida, ela tem que ser agradável a Deus. Ela tem que ser agradável ao Senhor. E quando essa oferta, essa entrega minha e sua, ela vem com qualidade, querido, assim como nós vimos lá atrás,
ela sobe como aroma suave às narinas do Senhor e é aceita por Ele. E as coisas começam a caminhar, as coisas começam a abrir, as portas começam a se abrir para nós. Às vezes as situações, certas situações se abrem na nossa vida e a gente fala assim, comigo já aconteceu inúmeras vezes. E eu olhar assim, meu Deus, como que esse negócio aconteceu? Como que isso deu certo? Mas é o Senhor abrindo as portas. E a gente coloca tanto, é muito interessante que a gente coloca diante de Deus, pede ao Senhor, né? Aí as coisas acontecem, aí a gente fica abismado, né? Eita! É Deus! Tu não colocou diante dele? É Deus. Então que isso seja a nossa motivação, querido. Que possamos ser verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Verdadeiros adoradores. E que devemos apresentar a nossa oferta completa. Completa. De corpo e alma, como diz, né? Por inteiro. Que não venha faltar nada. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos encerrar.